É responsabilidade de nós, pastores e pais, cuidarmos desde o início da formação para que ela não venha buscar qualquer tipo de ideologia, teologia, que no final vai gerar morte. Quantos estão entendendo? Amém. É o cuidado da vida, a proteção, o sustento. E qual é a trama desses dias? Por trás da caridade, das boas obras, residem muitas vezes intenções malignas. Então nós somos ramos. Nós não sustentamos a raiz, mas é a raiz que nos sustenta. E nós precisamos entender que quando... eu estava falando isso na mesa esses dias com os nossos irmãos. A gente precisa entender que o processo do ramo se fundir com a árvore e se tornar um, precisa que os dois sejam feridos. Você tem que fazer um corte na árvore e um corte no ramo para que a seiva da árvore possa chegar no ramo. Se você não ferir os dois, a vida não flui. Então eu e você precisamos ser feridos para que a gente possa provar da vida do Espírito. Porque Cristo foi ferido, Ele é a árvore. E nós somos os ramos que precisamos ser feridos. Feridos aonde? No nosso homem exterior. Na nossa imagem, na nossa reputação, nos nossos achismos. Nós precisamos nos humilhar para que a gente possa chegar nele e permitir que a vida dele flua em nós. E a partir desse momento acontece algo que se chama coexistência ou coinerência. São duas vidas existindo como uma. Você já viu que quando é um assunto tão complexo de se explicar, o que é se tornar um com Jesus, que Deus nos fez algo mais simples para que a gente pudesse entender. Ele nos deu o casamento. O casamento é uma expressão da união de Cristo com a igreja. Então ele fala assim, o homem vai deixar o seu pai e sua mãe, assim como Jesus, que deixou o seu pai, deixou sua habitação eterna, tomou a forma de homem para que ele pudesse resgatar a sua noiva, a igreja, e se tornar um com ela. Então essa realidade da união de Cristo com a igreja, que é o que eu estou falando para vocês, nós nos tornarmos um com Cristo, ramo e árvore, que às vezes é complexo de se entender como é essa coexistência. Eu e o Espírito Santo vivemos como um. Ele fala assim é a união do homem com a mulher. O homem deixará seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Quando Deus está falando do homem com a mulher, depois se você olhar o texto, Paulo fala assim, não digo isso somente com relação ao homem e à mulher, mas a Cristo e à igreja. Então existe um mistério no casamento. O que é esse mistério? O casamento é uma representação profética do que é Cristo e a igreja. O casamento que aponta exatamente porque é Cristo para a igreja é o seguinte: os dois precisam viver como se fossem um. Quando os dois vivem como se fossem um, aqui entre eles há uma manifestação do que é a união de Cristo como a igreja para o mundo. Eles se tornam cartas vivas. As pessoas olham e falam assim, é diferente esses dois. É diferente, não tem disputa, não tem competição, não tem meu dinheiro, seu dinheiro, não tem minha vontade, sua vontade, não tem meus amigos, seus amigos. Nós somos um. E quando nós nos tornamos um, nós manifestamos. É tão lindo você ver um casal onde o marido sabe o papel dele e onde a mulher sabe o papel dela. É tão feio quando você vê uma mulher maltratando o marido em público. É tão feio quando você vê um marido sendo grosseiro com a esposa. É tão feio. Eu acho tão desconfortável quando você está num ambiente e você vê tendo uma discussão. Você fala assim, nossa, mas Deus parece que Ele não concebeu o homem e a mulher para viverem dessa forma. Agora, eu tive a oportunidade de conviver com a minha mãe. Eu tenho 50 anos de idade. Nesses 50 anos, meu pai foi casado com a minha mãe por 52 anos. Foi o tempo que eles permaneceram juntos. Eu nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe dentro de casa. Eu nunca vi meu pai falar um palavrão dentro de casa. Eu vi meu pai, que é um engenheiro, dono de empresa, que construiu uma empresa grande durante muitos anos, parar a vida dele nos últimos anos para cuidar da minha mãe todos os dias. Meu pai nunca tinha entrado na cozinha para fazer um ovo. Ele começou a cozinhar para cuidar da minha mãe. Nos últimos períodos ele estava numa dificuldade, nós não tínhamos como contratar uma pessoa para ajudar na casa. Meu pai limpava a casa, limpava banheiro para ajudar a minha mãe que estava enferma, que estava de cama. Eu vi meu pai amando a minha mãe até o último dia de vida. Sabe o que eu vi ali? A manifestação do que é a realidade de Cristo com a igreja. O que é ser um.
o que se chama coexistência. Irmãos, coexistir são duas pessoas existindo como uma. E você sabe que isso foi tão forte na vida do meu pai e da minha mãe, que a minha preocupação quando a minha mãe morreu foi como que meu pai vai viver se a outra parte que era um com ele saiu. E eu tive uma experiência muito forte a respeito dessa palavra coexistência. Uma semana depois que a minha mãe morreu, eu tinha que pregar numa igreja em Brasília, Comunidade das Nações do Bispo J.B. Carvalho. Uma igreja grande, bem conhecida. E eu já tinha desmarcado na semana anterior por causa da morte da minha mãe. Eles falaram, você pode vir a semana que vem? Eu falei, eu vou. Era algo muito recente dentro de mim. Mas quando eu estava pregando, de repente aconteceu algo que eu nunca tinha experimentado, que eu queria compartilhar com vocês. Eu estava pregando e de repente eu me via pregando. Mas eu ouvi o Espírito Santo falar para mim, quando você acabar essa frase, você fala isso. E eu estava na minha cabeça falar uma coisa, mas o Senhor me falou assim, fala isso. E ao mesmo tempo que eu estava pregando, eu estava ouvindo o Espírito Santo me falar exatamente o que eu tinha que fazer. E quando eu fui vivendo aquelas experiências, eu falei assim, meu Deus, que doideira é isso, eu estou ouvindo ele falando comigo enquanto eu estou falando. É como se eu estivesse vendo eu pregar e ouvindo o Espírito Santo ao mesmo tempo. E ele me ditava o que eu tinha que falar. Tanto que teve uma hora que eu parei e falei assim, irmãos, eu ia falar uma coisa, mas deixa eu só falar. Eu não tinha nem como explicar o que estava acontecendo, vivendo aquela experiência nova para mim. E quando aquilo terminou de acontecer, que eu estava assustado, meu coração estava acelerado, eu ouvi o Espírito Santo falar para mim, eu estou te revelando o que é você coexistir comigo. Nós dois somos um. É como se você e Cristo se fundissem e o Espírito Santo te guiasse em cada palavra que você tem que fazer. Irmãos, isso é tão violento, isso é tão poderoso. Esses dias, enquanto eu estava aqui, eu estava numa conversa com o Roberto, com a Nancy, eu acabei de falar uma coisa, o Espírito Santo falou para mim assim, não achei legal o que você falou. Eu falei para eles na hora, falei assim, a gente não pode mais falar sobre isso. Sabe o que é coexistir com o Cristo? É você se tornar um com Ele ao ponto de que você entende que culto a Deus não é você ir a um lugar, mas você transporta o Espírito Santo. Aonde você vai, você se tornou um com Ele. Você está numa fila de banco, você está com Ele ali falando dele. Você está no seu ambiente de trabalho, Ele está ali com você, e você não precisa chegar na igreja. E eu não estou falando isso, como bem o Roberto colocou no início do culto, para falar contra congregar. Eu acho importantíssimo congregar, nós precisamos viver essa vida de comunhão. Mas nós precisamos entender que a vida com Deus não está restrito a só isso. Nós precisamos administrar tudo que Ele nos colocou no dia a dia da vida. Administrar as relações, administrar a sua saúde, administrar a sua vida, para que assim o Senhor seja glorificado em tudo que nós fazemos. Vamos ler João 14, 10 ao 15. Eu já estou encerrando. Esse texto de João 14, 10 ao 15 falam muito do que é coexistência. Olha que interessante, ele fala assim, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Que nós coexistimos junto? Coexistência é o milagre, é o mistério da Trindade. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras, as obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Irmãos, esse texto, eu poderia falar muitas coisas, ele é muito rico, mas eu quero caminhar para o fim. Quando Jesus fala assim, o Pai seja glorificado no Filho. Sabe, nós precisamos entender que a glória de Deus está na manifestação de Cristo na nossa vida. A Bíblia fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos. É urgente que a gente cresça. É urgente que a gente amadureça. É urgente que a gente entenda as Escrituras. Porque há uma criação, há um povo, há uma cultura onde vocês estão inseridos nessa nação que anseia para que você seja maduro e dê resposta a eles. Existem dezenas de japoneses se suicidando todos os dias nessa nação. E sabe, eu e você temos a resposta para eles. O amor de Deus que pode transformar a vida deles. Agora, às vezes a gente não consegue ser efetivo, porque a gente restringe Jesus
a um culto e a gente não entende o que é Você pode ensinar princípios de administração da vida que vão transformar, e Cristo está nesses princípios quando você está ensinando. A gente precisa, antes de querer converter alguém, a gente precisa amar alguém, porque através do amor às pessoas, a conversão é um processo que se torna natural. E quando o Jesus está falando assim, a glória do Pai, né, se manifesta no Filho, nós precisamos entender essa coexistência que nós temos, não só como porque se você não entender o que é ser um com a sua esposa, me desculpa, mas você nunca vai entender o que é ser um comigo. Se você não entende o que é ser um com a mulher, que é a mãe dos teus filhos, que dorme com você do teu lado na cama, você não vai entender o que é ser um comigo. E nós precisamos entender urgentemente o que é ser um, porque a Bíblia fala que nós precisamos ser um, né? E eu me lembro que dentro desse assunto de paternidade, muito mal compreendido por tantas pessoas, aconteceu um fato onde o Senhor começou a me ensinar esse princípio da extensão da vida de um pai e um filho. Eu tinha sido convidado para ministrar numa conferência na Colômbia, e era uma conferência muito grande, com pastores bastante expressivos, e eu cheguei naquela conferência até meio intimidado pelo ambiente. Os latinos gostam sempre de estar de terno, gravata, o sapato brilhando, e eu sempre andei mais à vontade. Mas naquele dia eu peguei e me adequei ao lugar, né? Daí eu estava no hotel onde ia ser a conferência, pus meu terno, a gravata, pus meu sapato. Eu me sentia como Davi tomando a armadura de Saul. Falei, cara, não sou eu esse aqui. E daí eu fui orar no quarto.